conjunto de obras que foi nos dado, talvez até presenciado, por consequência da nossa já capacidade de entendimento. Eu trago em primeiro lugar um abraço do pessoal do Centro Espírita Apolo e agradeço pela oportunidade, pela presença, de conhecer mais uma casa nesse serviço que é um serviço do bem. E para falar de uma temática que, honestamente, me deu um certo trabalho de pesquisar. Principalmente porque quando a gente fala, quem primeiro escuta é a gente. E como nada é por acaso, a gente entende que nada acontece por acaso, e a gente, quando entra realmente no serviço espírita, a gente compreende que nada se dá por acaso, e a gente é colocado no serviço. O primeiro tratamento, quem recebe somos nós, que nos colocamos e nos predispomos ao serviço. E aí uma série de reflexões, e é nesse sentido que eu relato que me deu trabalho, me trouxeram e me fizeram repensar até alguns conceitos que a gente vai colocando, pontuando muitas vezes de forma automática. A temática de hoje, o próprio nome, o próprio tema por si só, o título, já nos leva, já nos remete a algumas dessas questões que de repente até de forma dogmática, por influências de outros credos, de outras profissões de fé, a gente foi absorvendo e muitas vezes não executando, não exercendo a nossa capacidade de raciocínio da fé. E esse é mais um presente que a doutrina espírita em particular me trouxe, né? Eu falo particularmente para mim, mas eu acho que é uma coisa que é comum a todos nós, que nos debruçamos a estudar. Eu falava aqui logo quando eu entrei e estava conhecendo a casa, que aqui a natureza da casa me inspirou a enxergar como sendo uma escola. Na verdade, todas as casas espíritas são escolas, todas são hospitais, todas nos tratam, todas são casas sociais, casas de aprendizado. Mas a gente sabe que tem algumas que têm a missão mais específica e mais direcionada. A mensagem é uma mensagem de aprendizado também. Tudo aquilo que se eleva será rebaixado. Eu não vou necessariamente ler os textos, mas eu vou pontuar as 3 reflexões que constam no Evangelho bíblico, a mesma profissão de fé que outras religiões na verdade fazem, e são como todos os ensinamentos do Cristo, do nosso Cristo, são atemporais. O tempo não conseguiu vencer a expertise, eu acho que a imensa superioridade moral, intelecto e moral mesmo, que o Cristo tem trouxe para a gente. A mensagem dele não se vence e não se vencerá nunca. Ao menos não nesse plano, que é o plano que nos foi descortinado a entender nesse momento. E são 3 mensagens que ele, muito sabiamente, ele pegava o comportamento da época, a forma como as pessoas se comportaram na época, e trazia essas mensagens de uma forma comparativa, de uma forma alegórica, metafórica, e trazia para a gente refletir. Está baixo. Obrigada. Trazer para a gente refletir. A primeira delas diz respeito a, por efeito de comparação, às crianças. Os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus naquele momento, os mais próximos, perguntaram a ele como é que elas poderiam fazer, em quem deveriam se espelhar, ou como deveriam se portar para merecer, para entrar no reino dos céus, como ele colocava. E ele usou um exemplo de não de ser crianças, mas de se comportar como crianças, no sentido de abrir o nosso entendimento, de, até de forma inocente, nos entregarmos a esse amor, a essa plenitude desse amor e nos entregarmos como confiança. E se a gente vê no conceito de criança, até na nossa ideia, no lugar comum de crianças que nós temos, a gente vê um comportamento de confiança. Raramente uma criança, por exemplo, desconfia uma da outra, né? Ela, de fato, ela se entrega. Você vê crianças brincando, raramente também essas crianças se colocam em lugar de uma estar numa posição maior do que a outra, quando elas estão brincando e sendo crianças, como a gente costuma dizer, elas são apenas e tão somente crianças. Todas em lugar de igualdade, todas numa condição de igualdade de comportamento, e nenhuma se colocando acima das outras. Então ele faz essa reflexão. A segunda história é uma história da mãe de Zebedeu, que tinha 2 filhos, e esses filhos eram discípulos de Jesus.
E ela, como mãe, se colocou na posição de perguntar para Jesus o que é que ela ou eles deveriam fazer para que cada um desses filhos fossem colocados um à direita e o outro à esquerda de Jesus, nesse reino dos céus, que para aquela época, como também acontece ainda hoje, muitos colocam como sendo um local, um lugar físico. Na verdade, a gente vai entender isso bem depois, e com reflexões a gente entende que é um lugar muito mais um estado de consciência e de autopercepção e de mérito do que necessariamente um local físico. Mas essa era a ideia da época, ainda é, em alguns casos, a ideia de hoje. E na cabeça dela, na mentalidade dela, e talvez de tantos outros ali da época, existia, por exemplo, direita e esquerda, era um trono, já que era o reino, então existiria, em tese, direita e esquerda, e ela queria que cada filho dela, até por admiração ao mestre, fosse colocado na direita e na esquerda. E aí ele dá uma lição, no meu ponto de vista, das mais incríveis, das mais impressionantes através da resposta. Não somente da resposta dele para os filhos e para essa mãe, mas como da reflexão que ele fez depois. Que ele coloca assim, olha, vocês vão beber, pergunta aos discípulos dele, aos filhos dela, né? Os filhos de Zebedeu. Vocês vão beber do cálice que eu vou beber, vocês vão provar da agonia, da lamentação, da missão mesmo que eu vou experimentar. E eles dizem que sim, que irão. Aí Jesus confirma, de fato vocês irão. Mas quanto a se colocar numa posição à direita ou à esquerda, ou numa posição de destaque ou não cabe a mim. A própria resposta de Jesus, em que pese ele seu espírito de maior envergadura moral, que já pisou, que já terá pisado no orbe terrestre, já foi uma resposta de humildade. Ele poderia responder de outra forma, mas o que ele respondeu já disse, olha, ele sabe da envergadura moral que ele tem, mas ele disse, nem isso cabe a mim. Isso não cabe a mim. E isso despertou, como era de certa forma de se esperar, porque eram espíritos ainda, né, naquele nível de entendimento, de ensino, de aprendizado, despertou talvez a ciumeira de outros discípulos que o acompanhavam. E eles questionaram aquela atitude, eles ficaram chateados, enraivecidos com aquela atitude. Jesus, novamente percebendo isso, aí ele dá uma outra lição. E ele coloca assim, olha, não compare, não é comparável o reino que eu venho trazer para vocês, essa mensagem, dessa forma como vocês se comportam aqui, essa hierarquia que vocês colocam entre si. Porque isso de fato não cabe a mim. Mas se você de fato quer seguir o meu evangelho, a palavra que eu tenho, automaticamente você vai abrir mão de qualquer princípio, qualquer tipo de hierarquia, porque vocês devem se comportar de forma equilibrada, de forma igual. Isso remete, eu vou comentar mais tarde um pouquinho, à lei de equilíbrio que rege os mundos, é uma lei natural, a lei de equilíbrio, e que veio a ser trazida depois, séculos depois, com o advento da doutrina espírita, que descortinou uma série até de entendimentos e de interpretações sobre o Evangelho. Quando ele coloca assim, olha, é uma lei de justiça, é uma lei de equidade, uma lei de igualdade, e quando se fala em justiça, a gente remete a uma balança, né? O símbolo da justiça seria a balança. Se um lado em uma balança tende, o outro sobe. Para ter um equilíbrio, eles precisam de fato estar no mesmo peso, na mesma condição de igualdade. E pela lei de equilíbrio, que é uma das leis da doutrina espírita, que a gente aprende, que a gente tenta colocar em prática, muitas vezes não conseguimos, mas estamos nesse progresso, nós estamos equilibrados no mesmo patamar, inclusive, do próprio Jesus, que é o nosso Cristo. Nós seremos Cristos um dia. Né? Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ser Cristo um dia. Nós atingiremos esse momento de iluminação, que é o que o Cristo é, a ponto de compreender e colocar em prática e até de ensinar, principalmente pelo próprio exemplo aos outros, de que nós somos iguais na medida em que, entre a origem e destino, há experiências. Mas essas experiências nunca mudaram a origem e nunca mudaram o destino de nenhum dos espíritos que aqui pisaram ou pisarão, nesse âmbito e em qualquer outro. A origem é a mesma. Todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. E o destino é o mesmo. Todos, alguns vão demorar mais, por questão de tempo,
das nossas dimensões, é uma das dimensões que a gente, como humanidade, precisa para ter um certo conceito, para ter um entendimento do que a gente está passando aqui. É uma dimensão temporal, mas de certa forma ela é ilusória. Porque o destino é sempre o mesmo, nós somos perfectíveis, nós tendemos à perfeição. Absolutamente nunca seremos perfeitos, porque a perfeição absoluta de fato é Deus e nós nunca nos igualaremos a Deus. Mas nós nos aproximaremos de tal forma de Deus que relativamente nós seremos espíritos perfeitos. Então veja que fantástico que é a lei de equilíbrio. E do ponto de vista filosófico, que é o ponto de vista que a doutrina espírita, por exemplo, é um dos pilares da doutrina espírita, que ela preceitua. Se a gente começar pensando, invariavelmente a gente vai chegar nas mesmas conclusões. Viemos todos da mesma origem, do mesmo local, no final das contas, e esse final, na verdade, nunca vai acontecer, porque nós sempre estaremos em progresso, em processo. Nós nos aproximaremos de Deus de tal forma que, ainda que absolutamente não, mas relativamente nós seremos perfeitos. E ele traz isso nas frases bem simples. Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. Sirva. É só assim que a gente vai se aproximar dessa perfeição, ainda que seja, como eu mencionei, uma perfeição relativa. E a terceira história que ele coloca é fazendo um comparativo num lugar na festa, ou num lugar da boda, que eles falavam lá, do casamento, do aniversário, que eram instituições muito fortes para aquela época, como são para as nossas aqui, socialmente. E é onde, obviamente, nesses eventos, socialmente, é onde se observa o comportamento humano, comportamento espiritual. Homens são espíritos, espíritos são homens. E aí ele coloca noutra forma alegórica, noutra metáfora, ele traz a seguinte reflexão. Olha, do teu ponto de vista, porque na verdade isso não seria humilhante, mas no teu ponto de vista, quando você chegar numa festa, que era o comportamento da época, não vá sentar imediatamente, não vá se aproximar do dono da festa na cabeceira da mesa. Porque enxergando outra pessoa que socialmente tem um destaque maior, você vai ser convidado a se retirar e trocar de lugar. Do seu ponto de vista, isso pode ser ultrajante, pode ser humilhante, você pode ser, em tese, em regra, rebaixado pela regra social, pela convenção social naquele momento. Mas se você fizer o oposto, se você chega e você se recolhe ao entendimento do papel que você exerce ali, do papel social, e com uma postura humilde, uma postura de humildade, você se coloca um pouco distante, vai acontecer exatamente o oposto. O dono da festa vai ver, vai reconhecer que você é uma pessoa importante para ele e vai te trazer, vai te convidar para perto. Então essa pessoa que, em regra, se afastou daquele momento de vaidade, da importância que ela julgava ter socialmente, repito, socialmente, porque não seria o traje, mas para o entendimento deles, e muitas vezes para o nosso mesmo, aquela pessoa que se afastou, quando ela é convidada, na verdade ela é prestigiada. Quando ela é convidada para perto, né? Para próximo. Ela é prestigiada. Então, é outra lição que ele traz, utilizando o comportamento das pessoas à época. E essas três histórias, como não podia deixar de ser, muito sabiamente, muito inteligentemente, elas trazem para a gente uma reflexão, um contraponto entre o que seria orgulho e o que seria humildade. Aí começou o meu desafio para começar estudando, pesquisando, e para não trazer somente uma leitura, contar a história, fazer essa reflexão e ficar por isso mesmo. Eu fui procurar o que é orgulho do ponto de vista do dicionário. Já que Jesus fazia as comparações das parábolas com o aspecto daquela época temporal, eu fui trazer para hoje, fui tentar trazer para hoje, né, para um entendimento da gente. Um dos dicionários, o dicionário de Oxford, ele define, dentre outras formas lá, que o orgulho é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Aí eu digo, não, mas Oxford está bem longe da gente, né? Está lá na Europa. Vamos trazer para a gente aqui, vamos trazer para o Aurélio, que está mais próximo da gente, e ele vai ter certamente uma lição semelhante, uma definição semelhante.
E eu acho que a definição mais perfeita de orgulho, que eu nunca tinha pensado nela, uma frasinha bem pequena. Conceito exagerado de si mesmo. Conceito exagerado de si mesmo. Para começo de conversa, para a gente entender, conceito é uma definição que eu dou de acordo com a experiência que eu tenho, com a visão de mundo que eu tenho, ou que alguém tem. Por exemplo, o dicionário de Oxford deu um conceito. O Aurélio deu com outras palavras, querendo dizer o mesmo significado, mas deu o conceito dele, particular. A gente está falando de si mesmo, e nas duas definições a gente está falando de exagero, né? Que é o mais interessante para a gente trazer aqui. Na visão espírita, o conceito de orgulho não é muito diferente disso. Na visão espírita, ele vai trazer o conceito de orgulho como, ou não o conceito, mas a definição realmente em regra de orgulho, como sendo o causador, talvez o maior causador dos males da humanidade. Porque a partir desse conceito exagerado que eu faço de mim mesmo, eu me coloco numa monta de, e às vezes até numa pseudo-humildade, numa falsa humildade, eu coloco-me num conceito de que eu estou, por exemplo, numa posição que eu não estou. E isso é uma percepção minha errada a meu respeito. Ninguém me colocou numa posição de destaque. Aí o título do tema que a gente está estudando hoje, ele diz assim: todo aquele que se eleva será rebaixado. O oposto também é verdadeiro, mas vamos lá. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Ele está falando, novamente, de um conceito exagerado de si mesmo. Não foi ninguém que me elevou e que ali vai me levar a ser rebaixada. Foi aquele, eu no caso, que me elevo e por isso eu serei rebaixada. Ou seja, quando Jesus coloca nessas parábolas que, no caso lá da mesa, por exemplo, na festa, que você será rebaixado socialmente, na verdade, você vai ser colocado, você vai ser posto no lugar que de fato lhe compete. Não é que você vai ser humilhado nem castigado em detrimento de outras pessoas. Você vai voltar e vai ser descortinado em você, de fato, o espaço que você merece, que é o espaço que você tem. Não é um rebaixamento abaixo dos níveis de outras pessoas. Mas, na verdade, você vai descer, você vai ser convidado, ainda que pelas circunstâncias, pela vida, pelas experiências, ou pelo cerne lá de Deus, onde Deus habita, que é a nossa consciência, onde está escrita a lei dele, a gente vai ser trazido à realidade de que nós não somos aquilo tudo que julgávamos ser. E nós seremos convidados a nos colocar no lugar que de fato nós somos. Esse é o rebaixamento, era nisso que eu não tinha pensado ainda, eu confesso. Esse é um rebaixamento do qual se fala aqui, nesse capítulo, do qual se fala aqui nesses textos e nessas parábolas. Você se julgava numa posição de superioridade, essa posição era ilusória. Como, na verdade, qualquer tipo de comportamento ou de aproximação com a matéria é ilusória, porque ela passa. É simples assim. O tempo, como eu falei, que era uma ilusão, é uma das dimensões que a gente precisa para ter o mínimo de compreensão das leis naturais. Mas o tempo, sob determinado ponto, determinado mesmo, muito forte do ponto de vista, é também ilusório. Porque para Deus, e até para a gente aqui, Deus é eterno, nós somos infinitos. Mas eu conversava isso no Apolo, existem infinitos maiores do que os outros. Já pensou nisso? Existem infinitos maiores do que os outros. Mas eternidade, não. E eternidade absoluta é só Ele. Só Ele. Chame como for. Então, todas as dimensões, tudo que a gente conhece, vai ser ilusório. Daqui, é de onde eu existo para frente, eu não tenho finitude, eu não vou mais acabar. Mas é uma ilusão. Todas as dimensões, tudo, todas as ideias, todos os conceitos que me aproximam da matéria, me distanciam de Deus. E elas são ilusórias. Porém, eu, espírito, com a mesma origem de todos nós aqui, com a mesma origem, inclusive, que o próprio Cristo teve, fui criada simples e ignorante, e eu tendo a perfeição. Então, ainda que eu não perceba, esse tempo, na dimensão que eu entendo, ele está passando e ele vai me aproximar de Deus. No Evangelho, segundo o Espiritismo também, no capítulo 9, mais à frente um pouquinho, quando a gente fala de orgulho, ele vai ratificar um pouco isso que eu estou dizendo, ele confirma. E ele diz assim: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. É um conceito errado da gente mesmo.
a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Nós não aceitamos a comparação que é relativa. Mas o fato de nós não aceitarmos não significa que nós não estejamos em pé de igualdade com todas as pessoas. Apenas nós julgamos que estamos em posição superior e é por isso que a vida nos rebaixa. E quando eu falo a vida, eu não estou falando de uma entidade, de um ente, de uma coisa que está acontecendo lá fora, não. Porque tem muito disso também, né? Em psicologia chama-se do locus de controle externo, né? Se eu sofri uma coisa que eu julgo como sendo um azar, uma coisa foi o azar. É o meu signo, foi um trabalho que fizeram para mim, foi uma praga que alguém colocou, é porque fulano é ruim comigo. Até na qualificação espírita eles falam muito a má estrela, né? A má sorte. E eu não trago a responsabilidade para mim. Quando eu trago a responsabilidade para mim, aí eu volto para esse entendimento de que aquele que se eleva será rebaixado. E o será por si mesmo. É aí que reside a genialidade e a perfeição da lei de Deus, que é uma lei de causa e efeito. Quem vai me trazer para a realidade sou eu. Reside em mim a centelha de Deus, em que pese eu estar mergulhado na matéria, essa centelha reside em mim, em todos nós, através da nossa própria consciência. O tempo passa, pode passar, mas no fundo, a gente sabe quando a gente está exagerando no conceito e na autoconcepção que a gente tem da gente mesmo. E o que é perigoso desse conceito, que é errado, que um dia a gente vai entender, é que a gente termina destruindo ou atrapalhando as relações que a gente precisa construir aqui, as vivências que a gente precisa construir aqui, que é aquele tempo, né, entre a origem e o destino, as experiências, e a gente vai se perdendo no caminho e vai atrapalhando e vai deixando isso mais complicado do que deveria ser. A evolução não dá saltos, então para eu sair de fato de um plano de simples ignorante para um plano de perfeição, ainda que relativo, vai demorar um bocadinho, né? Vai demorar um pouco. Mas a gente já viveu muito, a gente já trouxe uma bagagem de vivência, muita coisa para cá, e ainda que de forma, eu não vou dizer inconsciente, mas de uma forma que esteja adormecida, latente na gente, a gente sabe o que a gente tem que melhorar, a gente assumiu esse compromisso de melhorar. Da mesma forma como eu assumi o compromisso de sair de lá hoje aqui para trabalhar. Isso é um trabalho. E é como eu disse aqui no começo. Quem primeiro está sendo trabalhado sou eu, porque eu precisei estudar e entender isso. E nesse entendimento, a gente faz um contraponto com o que de fato aqui, a gente falou muito de orgulho, mas com o que de fato aqui importa, que é o finalidade, que é o objetivo. A gente falou do orgulho, a gente falou de uma concepção exagerada da gente mesmo, a gente falou até de como a gente se comporta de forma errônea em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em função desse conceito errado que eu tenho de mim mesma. E qual é o contraponto que a gente faz com isso? Porque para tudo que tem um lado, tem um outro lado que o contrabalanceia. A gente não falando de lei de equilíbrio, o contraponto é a humildade. Quando eu caio em mim, ou seja, quando eu me rebaixo e entro no nível que de fato eu entendo que, eu não estava acima de ninguém, fui eu que me coloquei lá. Quando eu desço, entre aspas, e me igualo, ou seja, a lei de equilíbrio, que é uma lei de perfeição, é uma lei de Deus, aí eu tenho dois caminhos. A partir daquele momento que eu passo a não ter mais um conceito errado a respeito de mim. O conceito agora passou a ser correto, concorda? Eu desci e eu me vi, caramba, eu pensava que era assim, mas não é. Eu não estou acima. Às vezes, talvez, moralmente não, socialmente, em termos de recursos, sim, de certa forma aqui. Mas eu não falei, a gente não pondera que tudo que nos afasta, tudo que nos aproxima de matéria, nos afasta de certa forma de Deus, a não ser as experiências que a gente traz quando mergulha nessa matéria. Quando eu caio em mim, ou seja, quando eu volto à posição que de fato eu ocupo, eu tenho dois caminhos. Um dos caminhos é a negação. E aí vai me doer durante mais tempo. Porque vai ser necessário que, em função de todos esses erros, esses equívocos que me trouxeram para a matéria, em função desse orgulho, desse egoísmo de comportamento, às vezes até da cólera, por eu ter descoberto, por eu ter caído em mim, e que aquela posição era realmente ilusória, mas eu vou gerar atritos e conflitos com outras pessoas, eu vou gerar comprometimentos com essas pessoas para outros momentos. Por isso que a gente reencarna, simples assim. Simples assim.
Essa é uma situação. Eu escolho, porque sempre é a escolha nossa, o locus de controle não está lá fora, é autorresponsabilidade, sempre é a minha escolha. Eu escolho com as pessoas com quem eu vou me relacionar, inclusive. Porque eu sei com quem eu tenho débito. E mesmo que eu não escolha, mesmo que eu não queira, eu vou, é fato. Às vezes eu até brinco, eu digo assim, eita, meu Deus, é melhor perdoar, porque eu não vou enganchada com essa pessoa de novo, não. Não venho não com essa pessoa enganchada de novo comigo, outra encarnação dá não. É uma brincadeira, claro, mas isso ainda denota uma pequenez de raciocínio, né? Porque eu quero, sim, no final das contas, a gente como espírito e espírita é diferente, a gente deve querer vir de novo, sim, com relação com aquela pessoa, mas com outro tipo de relação, que não seja uma relação de conflito. Ou que haja as divergências, mas que a gente consiga superar através das experiências que nos são impostas por nós mesmos, por nós e por aquela pessoa, e pelo contexto inteiro que nos rodeia. Esse é um viés, esse é um caminho. E o outro caminho é, quando eu caio em mim de fato, aí eu sou tomada, muito emocionada pelo conceito de fato de humildade, que é o que Jesus trouxe aqui. Que entre vocês, como ele disse no segundo texto da mãe dos filhos de Zebedeu, e ele disse aos apóstolos enciumados, que entre vocês não caiba a hierarquia. Isso é a definição, isso é o cerne, é a essência da lei de equilíbrio. Não precisa ter hierarquia, até porque a hierarquia que a gente coloca aqui, uma hierarquia de posses, hierarquia social, de comando, são frutos, são transitórios para começo de conversa, né? A gente não tem posse disso, que a gente não vai levar isso. A gente não leva nem a veste que a gente tem, que é o próprio corpo. Imagina. Primeiro porque é ilusório. Em segundo lugar porque esse é o exercício que a gente tem que fazer. Conscientemente, não apenas inconscientemente. Eu não preciso ter que passar, aí é a escolha minha sempre, eu não preciso ter que passar por situações que me rebaixem. Única e exclusivamente se eu, erroneamente, não me colocar numa situação de superioridade, porque eu não estou nela. É simples assim. Eu não estou numa posição de superioridade. Se eu não estou numa posição de superioridade, nada vai me rebaixar. Eu já estou na posição que me cabe. Agora, é fácil entender isso? Não é. Não é fácil entender isso. Eu convivo, eu resido com uma pessoa extremamente orgulhosa, em alguns casos egoísta, arrogante, porque não tem até o conhecimento, né, desse processo inteiro, desse progresso, mas e muitas vezes por estar mergulhada na matéria, todos nós estamos aqui, ela é vítima e também o algoz porque causa esses próprios conflitos. Essa pessoa, ela sabe, ela tem consciência do que ela tem que fazer para melhorar, inclusive ela escolheu em reencarnar assim, com esse propósito, talvez quantas vezes que eu estou me relacionando com as mesmas pessoas, né? E é difícil demais lidar com ela às vezes. Eu, particularmente, não aguento. Essa pessoa eu olho no espelho todo dia e vejo, sou eu. Se a gente, como espírito, às vezes a gente não se aguenta, porque a gente percebe as coisas que a gente tem a melhorar, que a gente tem a conduzir, imagine as pessoas, as outras pessoas que convivem conosco, os outros espíritos, coitados, que convivem conosco, né, nessas mesmas circunstâncias e situações, que eles já têm que lidar com eles, com as questões deles, e eles estão, em média, em pé de igualdade com a gente, em termos de evoluções morais, né, de evolução moral. Eles têm que lidar com os desafios deles, e ainda eu vou colocar um peso na vida deles de ter que lidar comigo também. Aí entende que quando a gente traz para essa reflexão, foi isso que foi difícil para mim. Eu fui rebaixada, na verdade, né? Quando eu estava refletindo sobre isso. Quando a gente traz essas coisas à reflexão, aí a gente entende que o que está colocado aqui, nesses livros da codificação espírita, não está muito distante do que a gente vive, não. Pelo contrário, é exatamente isso que a gente vive no dia a dia. Então, o que se fala, esse evangelho que é colocado, pregado nas igrejas, aqui, que a gente acessa às vezes através de canções, mensagens, às vezes vai passando na rede social, tem uma mensagem ali para mim que me toca, esse evangelho não está longe de mim. A pessoa que o trouxe, que é o iluminado, esse que alcançou uma condição já mais à minha frente,
Entenda bem o que eu vou dizer. Ele não está acima de mim. Ele está à minha frente. Porque ele próprio se colocou em pé de igualdade com todos nós. E é isso mesmo, na origem que é. No momento em que a gente está falando da mesma origem, do mesmo destino, na verdade ele só está à nossa frente. Jesus nunca se colocou acima de nós. Ele colocou Deus na resposta que ele deu para a mãe dos filhos de Zebedeu, quando ele disse assim: olha, isso não cabe a mim. Vocês vão passar, e aí é o cálice que ele fala, vocês vão passar e beber do mesmo cálice, é uma alegoria para dizer, passar pela mesma experiência, pelo mesmo sofrimento, acompanhar inclusive minha angústia humana, minha dor. Ele estava mergulhado na matéria, mesmo sendo um espírito de alta envergadura moral e intelectual, mesmo sendo Jesus, esse Jesus não superado, apesar de 2000 e tantos anos que passaram, de uma mensagem nunca superada. Ele traz esse conceito para a gente puro de humildade, de dizer assim: olha, eu obedeço, eu entendo o que é que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, e para vocês eu estou trazendo aqui a mensagem, que é a mensagem realmente de humildade, na prática. Eu obedeço. E eu me coloco aqui para dizer o seguinte: olha, mesmo você passando por tudo isso, ainda assim, mesmo que você fosse crucificado no meu lugar, e ainda que injustamente, como foi o caso dele, ainda assim você não estaria em posição de destaque em relação a ninguém. Então, o único destaque que a gente consegue realmente é em relação, o único progresso que a gente consegue em relação a nós mesmos. Até porque a gente está no véu, a gente enxerga a nossa realidade, enxerga a realidade externa com um véu, nublado por um véu, que é um véu, vamos chamar aqui de um véu de esquecimento, mas que é turbado, inclusive, sombreado, inclusive, por esses sentimentos, essas vaidades, essas situações, todas elas, além de ser para o nosso bem realmente. A gente não tem entendimento nem do que a gente foi, nem do que pretende ser, nem das experiências que a gente tem aqui, entendimento consciente, eu falo. Imagine acerca das outras pessoas, das vidas de outras pessoas. Então, assim, realmente não tem como a gente dizer, essa pessoa está aqui, ela é muito evoluída, ou então não, ela é porque ela é um espírito miserável, primitivo. Não. A gente não sabe. Pelos comportamentos, claro, a gente tem uma ideia. A gente tem uma noção de que, em que nível moral comportamental mesmo, algumas pessoas se colocam, alguns espíritos se colocam. Mas se nós deixarmos de ser espíritos e passarmos a ser de fato espíritas, que é um degrau à frente, nem um degrau, porque degrau dá a ideia de subir, né? Que é um passo à frente, porque é um progresso a mais. Eu não só passo a compreender que eu não sei de mim a fundo, como que eu também não sei do outro. Mas se o outro está ali, pela própria lei de equilíbrio, é porque eu preciso me relacionar com ele, ele comigo. Então, as mensagens que ele trouxe são essas. Nas 3 mensagens de comportamento, em poucas frases, ele dá essas lições que são fenomenais de um evangelho insuperável. Eu acho que insuperável, na verdade. E aí, como eu coloquei, tem 2 caminhos, e esse ser não é rebaixado, ele somente é trazido à realidade. Esse trazer à realidade, ele pode se dar aqui, ainda nessa vida, entre aspas, encarnada, ainda nessa encarnação, como pode ser também quando a gente desencarnar, e às vezes não imediatamente, porque nós temos conhecimento de histórias de alguns espíritos de alta superioridade moral, trabalhadores, inclusive, da doutrina espírita, não da doutrina, mas trabalhadores de Deus, porque é o que é. E esses próprios espíritos, quando eles desencarnaram, alguns deles vieram relatar que eles passaram por situações onde, mesmo desencarnados, eles ainda passaram um grande tempo, um grande período, um decurso de tempo, em uma penumbra, em uma nuvem, que os limitava de enxergar realmente o socorro que chega. Fazendo analogia com isso, né? O umbral, né? Que a gente fala, é o inferno, é o umbral, é o purgatório, né? Todas as pessoas dão nomes diferentes. A gente aqui sabe que são estados de consciência. Eu não preciso desencarnar muitas vezes para viver o umbral.
Eu posso estar vivendo um umbral aqui através da minha própria projeção de consciência. Tem uma passagem, no filme Nosso Lar, eu acho, de André Luiz, que é quando ele recebe o resgate. Vamos chamar de receber o resgate, né? Ajuda para ele sair daquela situação de ele estar de muito sofrimento já depois de desencarnado, e ele foi, digamos que, resgatado para um plano superior. E uma coisa que é interessante é assim, a palavra, né, de evangelho, o evangelho de Jesus e todos os espíritos que vieram depois e até antes deles mesmos sempre disseram que o socorro sempre esteve ali. Sempre esteve ali. A gente aqui, por alguma razão, não é que não sabe acessar, a gente não quer acessar, em alguns casos. Ou a gente tenta buscar esse socorro ainda de uma forma que não é muito viável, digamos assim. No caso, por exemplo, de André Luiz, ou de qualquer um que esteja sofrendo depois de desencarnado, foi encarnado mesmo, está dizendo, foi dito aqui, veja que coincidência, que não é coincidência, né? A gente sabe disso, na mensagem que foi lida aqui antes. A gente começar falando aqui, pedi e recebereis. A gente pede, mas eu peço a ajuda de Deus sempre, mas parece que para mim as coisas não prosperam. Aí será que a gente que não prospera, eu tinha anotado aqui uma reflexão que eu acho que não foi minha, foi alguma coisa que foi colocada intuitivamente nessas reflexões, ou que foi inspirada, né? Por inspiração. Que é sobre esse pedir ajuda. Quando a gente chega naquele momento, naquela encruzilhada, realmente dizer, pronto, eu fui rebaixado, eu saí daqui, eu estou em pé de igualdade com todo mundo. E agora, que caminho eu tomo? Eu vou teimar que eu estou superior e eu não vou aceitar, e aqui eu fui rebaixado, eu fui humilhado, ou eu passo para uma condição de humildade? Aí é nessa hora que a questão do pedir e receberei. Pedir e recebereis. E aí a reflexão que eu disse que eu acho que foi intuída, porque eu achei até bonito para sair de mim, foi o seguinte: às vezes a gente pede ajuda, na maioria das vezes talvez, a gente pede ajuda porque a gente acha que merece e não porque a gente sabe que precisa. Eu peço ajuda, pensa nisso, porque eu acho que mereço e não porque eu sei que preciso. Até o tom de você pedir ajuda denota se você tem humildade ou não. Quando eu peço ajuda porque eu acho que mereço, teoricamente eu estou considerando que eu já saí desse momento aqui de simples ignorante e já evolui tanto que agora eu acho que eu mereço sim. Então a ajuda tem que chegar para mim, a prosperidade tem que chegar para mim, o auxílio tem que vir. O anjo é o meu empregado para fazer, o Espírito, Deus é meu empregado, meu serviçal, para fazer o que eu preciso, o que eu quero. Mas quando eu peço ajuda porque eu sei que preciso, eu não estou enxergando o que eu já fiz até aqui. Eu estou humildemente enxergando o que ainda falta entre o momento que eu estou e o destino. Dá para entender que tem uma diferença muito grande. Muito grande mesmo. Até porque entre a origem e o que eu estou aqui, tem um caminho bem pequeno ainda, se você comparar com o que eu estou aqui e o que ainda falta, para eu chegar lá no meu destino. É um destino fatal, eu vou chegar nele. Com certeza, absoluta. Se existe uma certeza, duas certezas. A primeira é Deus, com absoluta convicção. E a segunda é que eu vou chegar nele, porque eu sou feita da matéria dele. Não a matéria física, né? Porque a gente não tem, a palavra da gente é fraca para dizer isso. Mas eu sou, como todos nós somos aqui, essência de Deus. O equilíbrio dele, as leis naturais, elas trabalham para equilibrar o mundo, e não só a terra, o mundo, em função do uso que ele faz de nós para prover esse equilíbrio. De uns em relação aos outros e por aí vai. Mas se eu me coloco numa posição de pedir porque eu acho que mereço, eu cheguei naquela encruzilhada de dizer assim, tá, ok, reconheço que preciso de ajuda, mas eu ainda não assimilei de que eu não sei que eu preciso. A diferença é muito grande, é gigante. E é nesse sentido que eu acho que eu aprendi muito com esses textos e com essa reflexão que eu fiz para vir aqui hoje.
E aí, então, como é que a gente pede ajuda? O que é que a gente faz, então, para eu saber que eu preciso? Para eu reconhecer que eu sei que eu preciso. E aí, daqui para frente, como que eu faço? Aí o Espiritismo vem trazer para a gente, na verdade o Evangelho vem trazer para a gente aquela velha máxima que a gente discute tanto, fala tanto, pontua tanto, cita e menciona tanto nas casas espíritas, que é a tal da reforma íntima, que não é fácil. Não é fácil, eu ainda estou mergulhada na matéria. Então ainda estou nublado por aquela percepção errada, aquele conceito incorreto mesmo, o termo é esse, inadequado, de que eu estou numa posição que é diferente da posição que o outro está. Eu ainda infernizo a vida do coleguinha, eu ainda sou um fardo para ele, além de ser para mim próprio, para mim mesma. Eu ainda rebusco laços e situações que eu poderia lidar de uma forma diferente, então não é fácil. Não para a gente, que a gente tem um entendimento muito superficial e muito relativo do que a gente tem que fazer. Só que esses espíritos que somos nós, todos nós encarnados, nós já evoluímos de uma etapa e nós já passamos de uma situação de sermos seres sem consciência e nós passamos a receber a consciência de presente como fruto e reconhecimento em função da nossa evolução até aqui. É um processo. Eu não evoluí subindo, eu evoluí andando. Eu sou igual a todo mundo. E quando isso aconteceu, quando eu recebi a consciência, a capacidade de pensar. Consciência é a capacidade de pensar e saber de mim. Eu sei, eu me entendo, eu me conceituo, eu sei que eu existo. Eu ganhei também de quebra o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é tão poderoso, se a gente pensar de certa forma. É um presente tão grande e tão significativo que aí entendam bem também, novamente, que eu vou dar bem que vai ficar gravado, para a gente entender direitinho. Que assim, é como se Deus tivesse me dado o direito de, inclusive, questioná-lo. Por exemplo, o animal ele não tem consciência de si, mas nós temos. E não tem pessoas que questionam se Deus existe ou não. E ele, ainda assim, ainda existindo e ainda nos dando esse presente, ele nos perdoa e ele nos dá o tempo inteiro as provas de que sim, existo e cabe a você me procurar. Você vai chegar até mim. Não importa o caminho, não importa o tempo, tudo isso é ilusão. Não importa o conceito que você tem de você, não importa o conceito que você faz de outras pessoas que te leva à cólera, ao ciúme, que foi colocado aqui, dos outros discípulos de Jesus em relação aos filhos de Zebedeu. Não importa se você é aquela criança que se comporta nos moldes, no modelo que Jesus pontuou, né? Não é para a gente ser criança, é para a gente se comportar como criança. Tal qual criança que se entrega e que é inocente nas ponderações, nas colocações, que aceita muitas vezes a lição, aceita o ensinamento, aceita a regra, se submete, ela obedece. Alguma não, né? Mas quando a gente pontua que no espírito de criança, de inocência, a gente vai ter isso, né? Como, digamos assim, como estereótipo, a gente vai ter isso, de ideia, finalmente isso. E é nesse sentido que ele ponderou. Todos esses caminhos, todo caminho, todo ele que a gente tomar, qualquer caminho que a gente tomar, em alguns casos com mais ou menor tempo, a gente vai chegar invariavelmente a Deus. A gente caminha para se juntar a Deus e para trabalhar por Ele, para ser novamente uma representação dele no mundo, nos mundos. E quando a gente coloca no mundo, a gente só tende a pensar na Terra, né? Nesse planeta aqui, mas é nos mundos, no mundo, ou o mundo inteiro que não é só a Terra. Só que eu não preciso chegar a Deus para necessariamente acessar esse entendimento, essa consciência de mim e funcionar como instrumento da justiça e da existência dele. Eu posso fazer isso hoje. Eu posso me colocar dessa forma hoje. Através desses exercícios de humildade, através de uma fé que de fato seja uma fé que não é uma fé dogmática, ritualística, não. Mas a fé que faz as outras pessoas perceberem que eu sou aquela centelha de Deus. Que o que eu falo, a forma como eu ajo, o exemplo que eu dou, as atitudes que eu tenho, os sentimentos que eu defendo, que eu proclamo,
levam a pessoa a acreditar, olha, a humanidade tem jeito, porque tem alguém aqui que insiste em acreditar. Enquanto tiver uma pessoa só, é como se fosse assim, você tivesse um tanque de tinta preta, bem grande. Mas enquanto tiver um pinguinho só que seja da tinta branca jogada ali dentro, aquele preto não é absoluto. E vice-versa. Enquanto tiver essa chance de ser esse pinguinho de tinta lá, essa essênciazinha lá, essa centelha, essa fagulha bem mínima, bem pequenininha lá, a formiguinha que Chico Xavier pontuava, né? Que ele dizia, e dizia muito bem, humildemente ele dizia isso, ele dizia, mas é assim, mas eu sou uma formiguinha que trabalha, estou fazendo a minha parte, estou tentando fazer a minha parte. Em termos de tempo. Oi? Eu estou sem o relógio. Já foi, né? Pronto, gente, tá vendo? Deu certinho. Eu não estava vendo o relógio ali, mas deu certinho. O que eu queria trazer para a reflexão era isso. E eu queria deixar, assim, a descoberta que eu tive. Cada vez que a gente for ler essas mensagens, a gente vai ser tocado de uma forma diferente. Sempre é assim. Né? Porque a gente vai progredindo e vai aprendendo de acordo com a nossa possibilidade de entendimento e de abertura àquele entendimento. Então é isso, em resumo. Quem se coloca num lugar, numa projeção de superioridade, não é o outro que me coloca, sou eu que realmente me coloco. Da mesma forma que não é o outro que vai fazer nada comigo, e muito menos Deus que vai tirar meu chão e vai me colocar numa posição de inferioridade. As circunstâncias vão acontecendo e eu vou cair em mim e eu vou passar a ocupar humildemente, realmente, o momento e a posição ali que eu tenho que ter. A partir dali é escolha minha. Realmente é causa e consequência e é autocomprometimento, é autorresponsabilidade. Então eu queria deixar isso. Queria deixar para vocês essa mensagem, queria trazer para vocês essa reflexão e agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pelo aprendizado.